Iniciando mais um episódio do nosso podcast, o Sétimo Selo. Hoje é um programa especial, mais um programa dedicado à obra de um cineasta que nós gostamos muito aqui, um dos preferidos da casa. Eu sou o Marcelo Parker, falo aqui de Florianópolis. Comigo aqui está o Zé Fernando, está comigo, mas não aqui, lá em Porto Alegre. Vou passar a bola para ti, então, Zé, apresentar nosso tema de hoje. Pois então, o escolhido aí, né, do nosso programa de hoje é o John Cassavetes, ator, diretor e roteirista, né? É um ídolo dos cinéfilos aí tal, embora os filmes dele não sejam lá tão conhecidos pelo grande público. Além dos 12 filmes, então a gente também usou aí, né, 2 livros. Um deles é John Cassavetes, simplesmente John Cassavetes é o nome do livro. Foi lançado pela editora Nova Fronteira aqui no Brasil em 1992. O subtítulo dessa edição aqui diz assim, né? Biografia, análise crítica e filmografia completa do diretor de Glória e Faces. É assinado pelo francês Thierry Jusse. Ele saiu originalmente na França em 1989. O Thierry Jusse foi chefe de redação, né, da revista Carrière Cinéma, né, talvez a revista mais prestigiada de cinema, entre os anos de 1991 e 1996. Então é um livro bem bacana, assim, 132 páginas. No final aqui também tem ficha técnica de todos os filmes, né, vale muito a pena, né. Tem um outro livro que a gente leu para preparar esse programa. Eu acho que ele não foi lançado no Brasil, eu não encontrei nenhuma referência ao lançamento no Brasil. Não, acho que não. Não, né? Não. Mas é muito citado, né? Não, e é maravilhoso. Cass on Cass. Ele foi organizado por um professor da Boston University, o Ray Carney. Na verdade, é uma série de declarações do Cassavetes, filme a filme, sobre a sua própria obra, sobre os 12 filmes. Ator, diretor e roteirista John Nicholas Cassavetes, que nasceu em Nova York em 9 de dezembro de 1929, filho do imigrante grego Nicholas John Cassavetes. Sim, ele é o John Nicholas Cassavetes e o pai era o Nicholas John. E também da atriz Catherine Cassavetes, a mãe do Cassavetes, iria aparecer, né, ao longo da carreira dele em alguns dos seus filmes mais conhecidos. O John Cassavetes, ele é meio que tido assim como o pai espiritual, nem que seja, né? Não sei se dá para dizer que ele é o primeiro cineasta independente de trabalhar com a sua própria companhia lá no mercado norte-americano, mas teve outros antes dele. Mas sempre que se fala em cinema independente norte-americano, ele é o pai espiritual, né, cara? Ele sempre, ou quase sempre, né, optou por trabalhar num esquema independente. Teve alguns filmes feitos para grandes estúdios, mas logo nas primeiras oportunidades dadas por esses estúdios, ele se desiludiu. Não, vou ter que fazer a minha própria companhia com os meus amigos, e era isso, né? Ele cursou a Academia Americana de Artes Dramáticas, onde se formou em 1950, né? Ou seja, a trajetória dele anterior era no teatro, né? Ele estudou para ser ator e também diretor, né? E 3 anos depois, ele conheceu aquela que seria a sua companheira para o resto da vida. Também vamos falar muito dela, né? Uma das grandes atrizes do cinema americano de todos os tempos, ainda está viva, né? Com acho que 91 anos, a Gena Rowlands, né? O Cassavetes e a Gena Rowlands se conheceram, então, em 1953, se casaram logo no começo de 1954, aquela coisa típica de americano, né? Conhece 4 meses depois, casa, né? Às vezes menos, né? No caso deles foram 4 meses. E eles permaneceram juntos até a sua morte, né? A morte do Cassavetes, em 1989. No começo da carreira, ali nos anos 50, ele atuou no teatro em pequenos papéis no cinema e na TV, né? Ele também deu aulas de interpretação. Ele montou um workshop em parceria com um amigo chamado Burt Lane, que por sinal é o pai da atriz Diane Lane, né? Em 1956. Na época, o que estava acontecendo nos Estados Unidos, né? Tanto no teatro quanto no cinema, né, cara? O meio teatral e o meio cinematográfico vinham sob forte influência do método, né? O método de interpretação, o famoso método desenvolvido pelo Lee Strasberg e o Elia Kazan para o lendário Actors Studio, né? Baseados no método do russo Stanislavski, né?
e que era uma febre entre os atores. Foi a geração de atores norte-americanos que mais marcou, né? Que revolucionou a interpretação no cinema e também no teatro, né? Marlon Brando, Paul Newman passou pelo Actors Studio, Montgomery Clift, enfim. Marlon Brando é o grande nome, né? E o que era o método, né? Para quem não conhece, assim, o método propunha um mergulho, né? Nas próprias memórias vividas e nos sentimentos dos intérpretes para compor os seus personagens. Só que o Cassavetes meio que desdenhava do método. Segundo ele, se tratava mais de psicanálise do que atuação. Poderia resultar em autoindulgência e clichês sentimentais por parte dos atores. Tipo assim, o cara faz o papel dele mesmo, acessa lá as suas memórias, os seus traumas, as suas dores e fica nisso. Então, o Cassavetes tinha um pouco de bronca desse método. Então, o que eles fizeram? Ele e o Burt Lane. Eles criaram uma modalidade de trabalho, de interpretação, baseada em improvisação, muita improvisação. E essa experiência no teatro, essa maneira de criar personagens, enredos, a mise-en-scène, baseadas em muita improvisação, vão ser justamente as características mais marcantes, né, do cinema do Cassavetes, como a gente vai ver mais adiante, né? Como ator, né, antes dele partir para a realização de filmes, ele começou a ganhar notoriedade em meados dos anos 50, em participações em filmes B de Hollywood e em séries de TV. Né? Ele fez um assassino num filme noir chamado The Night Holds Terror, em 1975. Ele teve seu primeiro papel principal em outro noir, Edge of the City, dirigido pelo Martin Hitt, e tendo o Sidney Poitier, né, no elenco. E ele também protagonizou na TV uma série que ficou muito famosa, chamada Johnny Staccato, na qual ele faz esse personagem título, né, que era um pianista de jazz que também é detetive particular. Nessa série, inclusive, o Cassavetes, além de fazer o protagonista, ele dirigiu 5 episódios. Né? E os trabalhos dele como ator no cinema, que deram grande visibilidade a ele, só viriam na década seguinte, né, dos anos 60. Né? Em Os Assassinos, né, um filme noir dirigido pelo Don Siegel, em 64, em Os 12 Condenados, filme de guerra, no clássico filme de guerra do Robert Aldrich, pelo qual ele foi indicado ao Oscar de melhor ator coadjuvante, e aquele que é o mais conhecido dos personagens dele, talvez, né, o Bebê de Rosemary, do Polanski, em 68, né, ele é o marido da Rosemary, né, da Mia Farrow. E aí, nos anos 70, bom, ele fez muito sucesso em alguns filmes, A Fúria, né, do Brian De Palma. Naquele momento ali, ele já estava com o cinema dele, já era absolutamente consolidado, né? Nunca foi um sucesso de público, né? Um cara mais autoral, independente e tal, mas assim, ele já era um cara consagrado. Especialmente a crítica francesa gostava muito dele. Ele dirigiu 12 filmes ao todo, né? A gente vai dar uma comentada rápida em cada um deles. Entre 1959 e 1976. Faleceu em 3 de janeiro de 89, aos 59 anos. Complicações relacionadas à cirrose, né? Ele bebia e fumava muito, né? Não era um exemplo de vida saudável. Deixou um monte de roteiros de filmes e peças de teatro inéditos e um romance não publicado. Como eu falei, ele é considerado o pai de cinema independente norte-americano, né? E o nome dele, John Cassavetes Award, foi dado a um prêmio, né? Concedido pelo Independent Film Awards para filmes de baixo orçamento. Tem outros filmes de gangster, filmes noir, filmes policiais, onde ele faz vilões, assim, memoráveis, né? As atuações viraram também uma fonte de renda para que ele tivesse dinheiro para produzir os próprios filmes. Mas ele gostava, né? Ele era um grande fã do Bogart e ele sentia prazer em atuar. Não era uma coisa assim só para financiar os próprios filmes, né? E é isso aí, vamos entrar então nessa grande obra aí que começou em 1959. Bom, o primeiro filme dirigido pelo Cassavetes já é um clássico, né? É um dos grandes filmes dele, um dos filmes mais inovadores ali da época e tem uma série de características, uma série de inovações que a gente veria na Nouvelle Vague que estava explodindo na mesma época, né? Então, assim, sem saber o que o pessoal da Nouvelle Vague estava fazendo, ele lança um filme que é quase a Nouvelle Vague, né? As coisas acontecendo ao mesmo tempo nos 2 continentes, né? Que é o Sombras, o Shadows, que é uma história de 3 irmãos, né? 2 caras e uma menina, os 3 negros, né? Que eles tentam viver ali os seus sonhos em Nova York, são jovens angustiados, né? Não sabem bem qual é o seu lugar, estão descontentes em relação a onde eles estão. A menina quer ser escritora, né? Um dos caras é músico de jazz, é trompetista, e o outro é cantor. O cantor, o Hugh,
não consegue ver a sua carreira deslanchar por ele ter um estilo muito antiquado, né? Considerado antiquado, né? O Ben, o trompetista, né, é um sujeito meio esquentadinho e tal. Ele vive assim, ele passa mais tempo bebendo com os amigos e se metendo em briga do que batalhando pela carreira, né? E a Lilia, que é a menina, ela quer ser escritora, ela frequenta as festas do meio literário, mas ela acha que nunca vai atingir o patamar que ela gostaria, né? Lá pelas tantas, ela começa a se relacionar com um rapaz branco, o que vai trazer problemas e vai se tornar aí o tema principal do filme, né? Esse rapaz branco com quem ela começa a se relacionar, como ela tem a pele muito clara, ele não percebe que ela é negra, né? Ele só vai perceber isso quando ele for conhecer os irmãos dela. E aí se dá o conflito, né? Aquele amor todo que ele achava que tinha pela menina, já acho que não tem mais, né? Os atores do filme, cara, são todos, e atrizes, né? Vieram todos desses workshops aí do Cassavetes e do Burt Lane, né? E, inclusive, essa trama principal aí, né, do relacionamento interracial surgiu justamente num dos exercícios aí propostos para o workshop da dupla Cassavetes e Lane. Tem uma cena que eu acho genial nesse filme, que é a cena que deflagra essa questão do racismo, né? Esse casal, que tu acabou de citar, eles estão no apartamento dela, e aí os amigos dela chegam, né, os irmãos. E a questão é a seguinte, cara, nenhuma palavra é dita. Tudo isso que a gente entende claramente ali como uma cena de racismo, acontece apenas com o olhar, porque o cara ele fica quieto, ele vê aqueles dois negros entrando no apartamento, e aí, do nada, assim, ele fica todo macambuzo, já não fala nada, aí diz pra ela, lembrei que eu tenho um compromisso, não sei o quê. Então, não existe nenhum conflito verbal, e nem antes e nem depois. Ela percebe também, né? Ela já sabe. Todo mundo percebe, e o espectador percebe, sem que uma palavra precise ser dita. E isso é mais incrível ainda se a gente pensar que não eram atores profissionais. Possivelmente eles tenham recebido uma orientação, é claro, mas deve ter tido muito de espontaneidade no momento da gravação. E não deixa nenhuma dúvida, né? Fica muito claro para todo mundo ali, e para os atores envolvidos, né? Para os personagens, fica claro que o que aconteceu foi um tremendo mal-estar. E isso eu acho incrível, assim, sem que as coisas precisem ser ditas, ele deflagra uma situação de uma maneira muito clara, né? E depois, mais tarde, ela vai ficar, obviamente, muito chateada. Os irmãos ficam muito putos com o cara, né? Ele tenta se reaproximar e tal, e eles não deixam, né? E lá pelas tantas, ele volta, ele só meio que pede desculpas, realmente. Tipo, eu não sabia. Ele não tem força, ele não tem disposição para tentar mais absolutamente nada. Que ele ficou se sentindo culpado e coisa e tal. E ele sabe que é uma fraqueza dele, mas ele não está disposto a enfrentar essa fraqueza, né? E aí depois vão se desenrolar, né? A vida sentimental dela vai tomar outros rumos. Os irmãos, saindo dessa coisa do romance interracial, os irmãos vão tentar, né, levar suas carreiras. Uma coisa também interessante que aparece no final do filme, né, durante os créditos, diz assim: esse filme ao qual você acabou de assistir foi uma improvisação. Eu acho que é interessante a gente destacar também, a gente discutir também essa coisa da improvisação nos filmes do Cassavetes, né? Porque dá uma ideia de que, pessoalmente, quando tu lê esses créditos, assim, de que tudo era improvisado. Não é bem assim, né? Havia um método e havia roteiro, né? O Cassavetes escrevia muito. Ele tinha roteiros para os filmes, sim. Só que ele deixava uma margem para improvisar, né? Tipo assim, ele dizia, ó, a situação é essa, os personagens são esses, vocês vão ensaiando, vão improvisando, vocês criem, né, os personagens e tal, e aí como vocês vão reagir a determinada situação, bom, aí é com vocês. E agora tu imagina o seguinte, né, cara? A dificuldade dos câmeras, dos diretores de fotografia e coisa para acompanhar o ritmo dos caras, porque literalmente tu não sabe o que os caras vão fazer, né? Também não lembro quem falou, mas eu acho que foi a Dina, num desses extras, que ela disse que os operadores de foco dos filmes dele eram heróis. E ele pedia para os fotógrafos dele iluminarem toda a sala, todo o ambiente onde a cena estava acontecendo, justamente porque ele queria dar liberdade para os atores andarem, se movimentarem e reagir da maneira que quisessem fazer. Então, tudo tinha que estar iluminado, né? Mas o foco não é bem assim, né, cara? Tu tá aqui, é o método da câmera, daqui a pouco tu tá encostado na câmera, e isso aparece muito em outros filmes até.
no opening night, né, a noite de estreia, tem cenas em que a cena sai de foco e continua, e daqui a pouco o foco volta. E eu acho muito legal, porque dá uma característica, uma coisa até meio de documentário. Tu vê que não é um detalhe técnico, assim, que vai fazer com que ele pare ou não utilize uma cena em que ele achou que a emoção foi toda, estava toda ali da maneira que ele queria, que ele achava que podia ser. Isso que tu falou dele escrever, que tinha roteiros, ele tinha um método. Eu acredito que no Shadows ainda não sei exatamente, mas que ele aprimorou depois, ao longo dos seus outros filmes. Ele discutia os roteiros antes de escrever com seus amigos, atores. Então, de tanto ele falar e receber o retorno, tal, aquilo ia amadurecendo. Então, quando de fato ele ia escrever, a coisa já estava pronta, então saía rápido, né? Mas ele gostava de reunir ali a sua equipe, os seus atores, e falar a história e ver a reação, e cada um contribuía. Então, na hora de escrever mesmo, a coisa já estava bem madura. E isso que tu falou da influência do documentário, sim, né? Uma das principais referências do Cassavetes, especialmente no começo ali, né? E especialmente nesse primeiro filme e também no Faces, o chamado cinema verdade, né? Que era a tendência naquela época do documentário, né? O cinema verité, né? Francês ali, o Jean Rouch, né? E a corrente do cinema direto, né? O norte-americano ali, que era o Richard Leacock, o Robert Drew e o The Ape and Baker, aqueles filmes primárias. Era o pessoal tentando fazer a coisa com menos participação, né, do cineasta. Praticamente, assim, para resumir a história, é aquela coisa da mosca na parede, né? Tentar ser o mais imparcial possível, captar os gestos. Então, esses filmes, né, especialmente esses dois, eu acho, né, cara? Esses filmes, eles tinham... É uma loucura pro cara, pros câmeras, né, e pelo diretor de fotografia. Tinha muito plano aproximado e muito close no rosto dos artistas, né, cara? Cara, pra tu perder o foco, assim, com essa movimentação louca, assim, deles, é uma loucura, né? E esses dois filmes também, né? O Sombras e o Faces, eles têm uma característica também que eu acho, cara, que aos poucos o Cassavetes vai deixando um pouco de lado, assim, que esses filmes são eles têm muitos cortes, né? E cortes rápidos, assim, planos rápidos, né? Ao longo dos anos 70, justamente, ele vai trabalhar com planos mais longos, assim, né? Eu acho a edição do Sombras, ela me lembra muito o Acossado do Godard em vários momentos. Esses jump cuts, sim. muito, É, exatamente. Tem uma declaração interessante dele nessa época, logo depois que o Sombras foi lançado, na verdade já de 1960, porque ele, claro, obviamente, ele foi comparado pelos críticos tal ao que estava acontecendo na Europa. Aí ele fala referindo ao Acossado, acho que é o La Dolce Vita, né, do Fellini, e o Bergman, eu acho que é A Fonte da Donzela, que é de 60, se não me engano, que eram filmes que ele não gostava, ele achava que eram filmes muito negativos, muito pessimistas, e ele achava que o cinema ele tinha que, de alguma maneira, levar uma mensagem mais positiva para as pessoas. Não que eu acho que o Sombra seja um filme, assim, super positivo, mas ele, pelo menos na época, ele se posicionou, assim, não tão fã do que estava acontecendo na Europa, né, ao qual ele, inevitavelmente, foi equiparado e relacionado, porque de fato tinham aquela ideia do Zeitgeist, um clima que paira e que todo mundo de alguma maneira acaba pegando aquilo ali, embora distante geograficamente, e acaba exercitando ideias parecidas, né? Cabe citar também a trilha, né? Charlie Mingus, então é uma trilha, um baixão, só o baixo em alguns momentos, ou só sax em outros, né? Do Chaff Rádio, saxofonista. Outra característica em comum com o Acossado, trabalha com jazz direto. E assim, tem uma declaração dele, eu não sei exatamente de que ano, mas já anos 70 fora, que o Shadow seria sempre o filme preferido deles. Porque foi o primeiro, porque eles eram muito jovens, porque eles eram muito inexperientes, isso nas palavras dele, né? Por eles terem sobrevivido uns aos outros durante 3 anos, que é o tempo que levou tudo, assim, desde o começo da preparação e dessas oficinas e tal. Sempre teve para ele, assim, um carinho especial, né? Eu acho que ele é o filme mais importante. Com esse filme aqui, o Cassavetes, ele meio que abriu uma trilha de facão no mato, criou uma trilha que é o cinema independente americano, né? É o cartão de visitas, né? É a apresentação dele, né? Cheguei. O Cassavetes era um grande fã de música, né? Especialmente do jazz, assim.
E essa coisa do improviso, do jazz, claro, tem tudo a ver com a liberdade, né, do jazz, tem tudo a ver com a Nouvelle Vague e com esse filme que é muito aparentado da Nouvelle Vague, embora ele não soubesse que era provavelmente a câmera, porque é no mesmo ano, né. E também a questão, assim, que é muito diferente, né, cara, é um monte de tomada nas ruas, né? Inclusive, eles não tinham nem autorização para filmar nas ruas ali, eles andaram passando por perrengues, assim, né? Tinham que esconder todo o equipamento e sair fugindo para a polícia não chegar, assim, né? E o filme ganhou o prêmio da crítica no Festival de Veneza do ano seguinte, né? De 1960, né? Foi realmente um cartão de apresentação aí que acabou rendendo já de cara um prestígio para ele, né? Podemos passar para o seguinte, os dois filmes seguintes, na verdade, né? Porque como o Sombras foi um filme premiado, né? E causou muita sensação, o que acontece? O Cassavetes é convidado a trabalhar no sistema dos grandes estúdios. Então, o filme seguinte dele já é por um grande estúdio, que é... Aqui no Brasil, ele recebeu um daqueles nomes, assim, de tipicamente equivocados, né? A Canção da Esperança, que no filme que no original chama-se Too Late Blues. Ele é de 1961 e tem o Bob Darin, né, um cantor, multi-instrumentista muito popular, né? Ele faz o Ghost Wakefield, que é um pianista e líder, né, de uma banda que ele comanda com mão de ferro, né, uma banda de jazz. E numa determinada festa lá ele conhece a Jess, que é uma cantora que tem um caso com o agente dele, né, o Benny. Só que aí o Ghost vai lá, ele corteja a Jess e ela passa a ser então a sua namorada, largando o Benny. Mas o Benny, rancoroso, quando ele consegue uma sessão de gravação, o Ghost estava tentando emplacar a carreira, não estava conseguindo, o Benny convida todos a irem celebrar num bar. Só que lá ele encoraja um fortão a puxar briga com o Ghost e o grupo, né? E aí que vai se dar o conflito do filme, né? O Ghost evita a briga e ele é humilhado na frente de todos os colegas, inclusive da Jess, e acaba levando a pior, né? E aí, então, ele vai ser abandonado por ela, vai ser abandonado também pela sua banda, né? A carreira, né, dele, no caso, que nem havia decolado ainda, vai entrar em declínio, né? O filme, então, além do Bob Darin, tem a Stella Stevens, que é a Jess, Everett Chambers, e o primeiro papel de um dos grandes colaboradores aí, né, da turma, da família, né? Outra coisa que a gente tem que falar bastante aí, a gente tem que destacar, né, é que ele tinha uma turma de colaboradores ali, os que eram amigos pessoais dele, que era praticamente uma família, né? E nesse filme já aparece um deles, que é o Seymour Cassel, né? Ele faz o papel de um dos músicos aí da banda do Ghost, né? O que tu tens para dizer a respeito? Eu li que ele queria já a Gina Rowlands para esse papel, mas que isso foi uma imposição do estúdio, esse casal de protagonistas. Eu acho que, se a gente pensar na carreira dele, assim, parece que o Sombras ele tem uma continuidade lá no Faces. Então, esses dois filmes, esse que a gente está falando agora e o que vem depois, eles são meio que um parênteses, né? Que tem o seu papel, independente da qualidade dos filmes, eu acho que ambos têm, mas tem um papel importante até para o Cassavetes entender o que ele não queria, como que ele queria trabalhar, porque foi uma experiência que o desagradou bastante. Mas tem algumas coisas aqui que são muito típicas dele, assim. Uma questão que eu acho muito interessante e que é muito anti-hollywoodiano, né? O personagem dela, né? Da Stella, a Jess. Porque, assim, se a gente pensar num filme tradicional, ela é uma mulher que está perdida, está meio triste, a carreira não decola, então ela conhece um cara e aí tudo fica colorido, ela se apaixona e tudo vai emplacar. E ela, em nenhum momento, assim, ela reage como tendo conhecido o amor da sua vida e tal, aquele desânimo, aquela crise existencial, ela permanece. Ele não é o homem que surge para tornar a vida da mulher desamparada colorida, assim como já no Shadows tu tinha um personagem feminino que era super independente, né? Digamos que se fosse uma mulher à frente do seu tempo, já com um monte de características que depois dos anos 60 e 70 vão ficar mais claras para o movimento feminista americano. Mas aqui também, assim, porque ela não é uma mulher que se deslumbra por ter conhecido um grande músico. Aquele desânimo, aquele desencanto permanece enquanto a relação está acontecendo, depois a relação não dá certo. Os personagens eles não são desenvolvidos de uma maneira como normalmente aconteceria no cinema americano, né? Os conflitos, eles permanecem, então não é um homem que vai tornar a vida de uma mulher triste mais colorida ou mais iluminada.
Então, assim, eu acho que na composição dos personagens a gente tem aqui, embora não seja um filme típico dele, tem umas características que acabam entrando dentro desse bojo do que é o cinema do Cassavetes. E mais uma vez o jazz, né, central, assim, na trama. Dessa vez os personagens... No Shadows tinha, né, também, mas aqui de uma maneira mais direta, né. Esse filme é o primeiro do Cassavetes para um grande estúdio, e curiosamente também é o primeiro em que o Bob Darin, né, que era um astro pop, enfim, aparece sem cantar, né, ele faz o pianista lá, mas ele não canta, né. Também tem uma coisa, tu falou na questão aí do tom melancólico aí do filme, especialmente da personagem feminina, Jazz, né. Eu acho que dos filmes, digamos assim, desses filmes assim que, entre aspas, não tem muito a cara do Cassavetes, como tu falou, eu acho que tem algumas características do cinema dele, sim, mas obviamente ele não teve a liberdade que ele queria quando ele trabalhou independentemente, né? Mas assim, desses filmes, eu acho que ele ainda é o melhorzinho, assim, né? Embora eu vou te falar sinceramente que eu não desgosto dos outros, mas especificamente no caso dessa personagem feminina, Jazz, né? Ela é tão desanimada, cara, ela é tão, coitada, ela é uma pessoa tão machucada, assim, né, que chegou um determinado momento que o Ghost diz pra ela assim, né, nunca viu ninguém ficar tão bonita à luz do sol antes. Aí ela responde, eu nunca fiquei à luz do sol antes. Ela também diz a ele assim, não sei se posso amar você, porque eu não sei o que é o amor. E no final, então, ela tem uma fala, assim, que é, cara, é de cortar o coração, né? Ela diz assim, não sou boa para nada. Nada é a única coisa que dei a minha vida toda. Nada nunca melhorou porque eu estava lá. Ninguém nunca disse, graças a Deus, que Jazz Polanski estava aqui. Cara, é uma melancolia absurda, assim. E todos eles, cara, na real, o Ghost também é um cara, ele comanda aquela banda, ele é um cara extremamente temperamental, ele comanda aquela banda com mão de ferro, né? Mas ele é um cara extremamente vulnerável, ele é fraco, né? Ele é fraco. Isso fica claro na cena da briga. Não é por não aceitar, não é por não bancar o macho. É que é a maneira como ele se coloca, como ele se sente em relação àquilo, né? Ele ao mesmo tempo que ele procura estar sempre numa posição hierárquica superior a ela, né? E aos músicos, chega um determinado momento em que essa fragilidade dele é escancarada na cara dele e na frente de todos, né? E aí ele fica completamente humilhado, assim. Eu acho assim muito interessante, cara. Eu gosto dele. Embora ele não seja um dos grandes filmes do Cassavetes, e não por culpa dele, né? Porque ele não conseguiu trabalhar como ele gostaria. Embora o racismo não seja central, como no Sombras, tem uma fala desse cara que causa confusão lá, essa briga. Antes dele partir para a briga ali, o empresário que está criando a intriga vai conversar com ele. Acho que eles estão jogando sinuca, né? E aí ele pergunta, quem são esses caras, tal? E o empresário fala, são músicos de jazz. E aí ele faz um comentário, uma coisa assim, eu não gosto de músicos de jazz, eles costumam misturar as raças. E até não é o caso ali, todos os músicos são brancos, a jazz é branca, né? Mas, enfim, sai aquela alfinetada ali. Bom, não sei se você quer falar mais alguma coisa sobre esse. A Child is Waiting. Pois é, também foi lançado no Brasil com um título ridículo e de novo com esperança, né? Que a minha esperança é você. Embora aqui até ainda faça mais sentido, né? Apesar do título meio piegas, se bem que o original também era um pouco sentimental e tal, enfim. Bom, é um filme de 1963, né? E o outro tinha o Bob Darin, que era um cara conhecido, né? Esse tem dois grandes astros, a Judy Garland e o Burt Lancaster. Além da Gina Rowlands. Primeiro, o papel dela num filme do Caça, e não é qualquer papel, né? E a história é o seguinte, né? Basicamente um melodrama, né? A primeira imagem do filme é de um carro, né? Com a porta aberta. A câmera se aproxima e dentro desse carro a gente vê um menino, que a gente vai saber depois que o nome dele é Ruben. Ele está no banco de trás. Ele está triste, ele não quer sair do carro. Eis que então surge o Dr. Matthew, que é o personagem do Burt Lancaster, né? Que traz um carrinho, né? E coisa e tal, e convence o guri a se aproximar, né? O Dr. Matthew, né? Que é o personagem do Burt Lancaster, ele é o diretor de uma instituição para crianças portadoras de deficiência, né? E o Ruben agora está internado. O pai dele simplesmente largou ele ali e saiu cantando pneu, né? Mais tarde, né? Uma mulher chamada Jean Hansen, ela é uma pianista que é graduada pela prestigiada Juilliard School of Music,
tá com uma vida meio sem sentido, não sabe o que ela faz e tal, e ela aparece numa entrevista de emprego, né? E aí ela quer trabalhar nessa instituição com crianças portadoras de deficiências, justamente para ela ver se ela consegue um sentido para a sua vida, né? E ela vai se interessar especialmente pelo Ruben, né? Esse menino aí que de todos os internos é o que tem o temperamento mais difícil, né? Ele é indisciplinado, ele não consegue aceitar o fato dele ter sido deixado pela família dele ali, sendo que a família dele nem sequer o visita, né? Todas as outras crianças recebem pelo menos a visita das famílias ali. Ele nem isso. E a Gina Rowlands no filme, no caso, é a mãe dele, né? A questão do menino ser portador de deficiência foi tão traumática que causou a separação dos pais, né? Ela já está casada com um outro sujeito, o pai leva a sua vida, nenhum dos dois dá bola pro guri, né? E é esse aí, então, o segundo e último filme, pelo menos durante um bom tempo, para um grande estúdio de Hollywood. E justamente por conta desta experiência, né, ele não ficou muito satisfeito com o primeiro, mas tá, vou tentar mais uma vez. Aí nessa realmente não é para... Queria dar um outro encaminhamento, né, para a trama, para a condução da história. Não era exatamente isso que ele queria fazer. O estúdio impôs a sua visão e ele disse, não quero, vou voltar para o meu esquema independente e azar. Eu nem sabia disso, mas ao ler a respeito do filme, fiquei sabendo que a Judy Garland era uma atriz extremamente insegura. O fato do Cassavetes ser um jovem diretor não ajudou em nada. E o que acabou acontecendo? O Burt Lancaster se aliou a ela contra o Cassavetes. Então, ficou um clima muito ruim. Tudo que ele falava era confrontado pelos atores. Esses atores que eram muito maiores que ele, né, em termos de prestígio, e não foram escolhidos por ele, né, foram colocados lá pelos produtores. Era uma ótima perspectiva de uma boa bilheteria, né? Eram dois superastros, né, cara? Ele era um cara que tinha sido muito elogiado no primeiro filme inovador e coisa e tal, tinha feito um outro por um estúdio, mas enfim, né, na hierarquia de Hollywood ele não era nada, né? E eram atores que já tinham trabalhado com grandes diretores, né? E aí chega aquele cara ali cheio de ideias, de improvisos. Então isso foi difícil. E ele teve muito problema também na edição, né? Ele não teve liberdade no chamado corte final, que é o grande drama dos diretores, né? A visão dele do filme priorizava muito mais a visão do médico, que era a visão do Burt Lancaster, que ele não dava mole, né? Esse personagem que tu falou do Ruben, esse menino, o grande choque que ocorre na trama é que a personagem da Judy Garland se apaixona por ele e tem todo um lado maternal, assim, ela que inclusive entra em contato com a mãe dele, que é interpretada pela Gina Rowlands, e convence ela a visitar finalmente, que o menino não recebia visitas. Ela estranhava assim a postura e o método do doutor, protagonizado pelo Burt Lancaster, que era muito frio com o menino, né? E ele tinha ideia de uma certa disciplina e a criança não obedecia, então tinha esse choque. E para o Cassavetes, essa visão do médico é que deveria predominar no filme, enquanto que os produtores queriam uma visão mais melodramática, que era essa abordagem dela, né? Para que esse fosse o lado mais destacado no filme, a questão de um envolvimento emocional de uma funcionária com a criança. Então ele teve muito problema, ele chegou a pedir para não ser acreditado, né? E uma coisa interessante também é que a produção queria que ele trabalhasse com atores interpretando as crianças com deficiência mental, né? E ele bateu o pé e graças ao esforço dele é que de fato aquelas crianças são, à exceção do Ruben, ali necessitava, né, uma atuação e algumas coisas muito de atuação mesmo, né? Mas as outras crianças eram crianças de fato com deficiência mental, então tinha um ônibus que todos os dias levava, se não me engano, 60 crianças que tirava da instituição onde elas viviam e levavam então para a locação, né, onde foi criada essa instituição. E isso foi uma das coisas que de fato deu prazer para ele, assim, trabalhar com essas crianças, e tanto que ele chegou nessa de ficar insatisfeito com o trabalho de uma grande produção e feliz no contato com essas crianças, ele chegou a pensar seriamente em virar um documentarista mesmo, né? Que o que ele queria mesmo é trabalhar com essa coisa da vida real, do cinema verité. Eu diria que felizmente ele seguiu na ficção e fez filmes maravilhosos. Mas esse filme deu uma balançada nele, assim, por causa disso. A Judy Garland, a gente sabe, quer dizer, ela teve sérios problemas, né, de alcoolismo e drogas, que a sua filha, Liza Minnelli, também teria, né? Ela sofreu com maridos abusivos, ela sofreu com chefões de estúdio abusivos, ao mesmo tempo que era uma grande estrela, né? Então ela estava passando por um período na vida
tanto na sua vida pessoal como na sua vida profissional. Inclusive, ela estava com sérios problemas financeiros na época, muito sério, né? Dá até para a gente pensar, assim, que talvez ela não tivesse nem aquele olhar triste que ela tá no filme, assim, de total desalento, assim, né? Não sabe para que lado vai, parece que a mulher vai chorar a qualquer momento, assim, de certa maneira, assim, talvez dá até para a gente pensar que talvez ela não teve nem que interpretar muito, né? Porque ela estava realmente numa crise violenta na época, né? Ela viveria mais alguns anos, né? Esse filme é de 63, ela morreu em 69, por ali. E o produtor do filme, Stanley Kramer, colocou ela no filme justamente com uma forma de, talvez, apoio, né? Não, vamos lá, tá precisando trabalhar e coisa e tal, enfim, né? Só que aí teve esse lado, realmente, né? Ela não topou, assim, a maneira de trabalhar do Cassavetes, nem o Burt Lancaster. Os dois eram monstros sagrados, né? Eram super astros e tal, e na queda de braço, obviamente, que o lado mais fraco era o dele. E aí ele decide, não quero mais saber disso, vou voltar para meus filmes independentes. Que, aliás, é a grande contribuição dele no cinema, são esses filmes com essas equipes reduzidas, baixo orçamento, o pessoal da sua confiança, né, na equipe toda, né, uma estrutura basicamente familiar, né. Mais um filme com uma personagem feminina desalentada, né? Como tantas que a Dina faria depois também. Ou duas, né? Se a gente considerar o personagem da Dina nesse filme também é forte, né? Bom, aí ele larga Hollywood, né? Pelo menos momentaneamente, ele só vai trabalhar numa produção de estúdio muitos anos depois, e aí ele volta a trabalhar no seu esquema independente, só que com um grande intervalo. Ele nunca ficou tanto tempo sem filmar, né? Desse filme Minha Esperança é Você, A Child is Waiting, 63, até o Faces, esse não precisa nem traduzir, né? De 1968, lá se vão 5 anos, tá? E esse, eu vou adiantar um rápido comentário antes de falar da sinopse, né, cara? Esse filme, acho que para mim é o filme que sedimenta de uma vez por todas a estética deles. Já que definir assim, esse filme define assim, o cinema do Cassavetes é isso. Pode discutir se é o melhor, se ele fez filmes melhores ou piores depois e tal. Eu acho que é um dos 3 ou 4 filmes dele, né? Mas, assim, esse é o filme que define a estética dele. E a história, basicamente, é o seguinte, né? O Richard, o Dick Forst, ele é um executivo, ele é casado com a Maria, tá meio entediado ali e tal, né? Mas ele ainda tenta se divertir, né? Não é um cara melancólico, né? Ele até dá umas boas risadas, assim, né? Mas ele tá achando a vida dele, assim, tudo inútil, né? Tá se questionando. Depois do trabalho, no determinado dia lá, ele vai numa festa, num lugar chamado Clube dos Fracassados, The Losers. E de lá ele sai para o apartamento da Ginny, que é uma garota de programa, né? Juntamente com outra prostituta e outros homens de negócio. Entre eles o Freddy, que diz assim: lembra quando não nos preocupávamos com mulheres e filhos? São todos assim caras de meia idade, bem-sucedidos e tal, mas que já estão questionando, enfim, né, a vida que levam. Esse Freddy, ele pergunta, né, a Ginny quanto é que ela cobra, e aí o clima começa a ficar ruim, né? Ele se desculpa, vai embora e tal, e parará. O Dick fica por ali, né? E ele, lá pelas tantas, ele percebe que ele já não tem mais aquela convicção toda no seu casamento, né? Um belo dia, ele vai procurar Maria e diz que ele quer o divórcio, né? O primeiro impulso da Maria é cair na risada. Depois cai a ficha e ela vê que ele realmente está falando sério, né? Aí o Dick liga de novo para essa garota de programa, a Ginny, enquanto a Maria liga para suas amigas. E a Maria e as amigas decidem sair. Elas vão no nightclub, elas conhecem o Chet, que é um michê, e vão todos para casa dela, né? A Maria, o Dick foi passar a noite fora lá e tal, elas ficam ali, né? As amigas vão embora, ficando só a Maria com o Chet. Eles ficam juntos lá e tal, e parará. Só que ela entra em coma, né? Ela quase morre. Ela é encontrada pelo Chet no chão do banheiro, né? Ela se entupiu de remédios. Ele fica desesperado, tenta, né, consegue reanimar ela, né? Isso no outro dia de manhã, né? Lá pelas tantas, ele consegue reanimar ela, né? Só que nisso, o marido, né, o Dick, chega e ele acaba fugindo. Para mim é um dos grandes filmes do Cassavetes, e é o filme que eu acho que, como eu falei antes, né, cara, esse filme ele define de uma vez por todas estética e temática do Cassavetes, né? E as pessoas brigam e se estapeiam e se xingam e ninguém se entende, são todos carentes, são todos insatisfeitos,
todos no fundo, assim, querem um grande amor, mas eles não conseguem. Isso é o cinema do Cassavetes para mim, né? Antes de entrar um pouco nessa questão da estética dele, tem uma frase que eu acho muito engraçada, porque quando ele chega em casa, antes dele dizer para a mulher que ele quer se separar, ela diz assim: vamos ao cinema, tá passando um filme do Bergman. Não quero me deprimir hoje. Não, eu tinha anotado para fazer esse comentário. Não, um detalhe interessante é o seguinte, até isso eu li nesse livro do Thierry Justo, o Bergman era um dos cineastas que ele tinha mais alta conta, né? O Bergman e o Kurosawa. Dá pra ver que é coisa do personagem mesmo. Não quero ficar deprimido. E o filme é meio bergmaniano, como vários outros dele, né? Por essa coisa de discutir essa dificuldade das relações e tal. Nesse documentário que tu falou, cara, melhor é a resposta, que é sensacional, melhor é o complemento dela depois, né? Que ela disse assim: mas eu sempre pensei que tu gostava de filmes europeus, como que eu dizer assim, filmes europeus são um saco, né? É só essa gente deprimida, essa gente que não se entende, e no filme dele é isso que acontece, né? É exatamente isso que acontece, né? Parece um comentário, assim, da visão que os americanos têm dos europeus e a visão que ele tem da sociedade americana, do cinema americano, enfim, né? Tipo... Os filmes europeus são assim, mas a vida é assim, né? A vida é cheia de desgastes, de contratempos, desentendimentos. Tem uma pessoa que é importante assim no cinema dele, que é um escritor, eu confesso que não conhecia, né? Nem de nome, né? Que é o Edward McFarlane. Ele conviveu e trabalhou um pouco com esse cara, e ele disse que foi um cara fundamental para ele em 3 aspectos que são muito claros no cinema dele e que no Fáceis isso já fica bem estabelecido, né? A primeira coisa é isso que tu falou, essa sinopse que tu falou, para uma pessoa assim que não é muito, sei lá, que gosta de ver filmes, mas não é necessariamente apaixonada por cinema. A pessoa poderia dizer assim, tá, tu descreveu uma cena, tu não falou sobre o que é o filme, né? A pessoa chegou em casa, separou, ligou para um amigo, a outra ligou para mim, mas sobre o que é o filme? E, na verdade, o filme é sobre isso mesmo, assim, porque uma das lições que, segundo Cassavetes, ele aprendeu com este escritor é que o foco deveria estar na composição dos personagens e não na trama. Para ele era muito mais importante o desenvolvimento dos personagens do que ter uma história assim onde grandes coisas vão acontecer. Então, assim, foco nos personagens muito mais do que numa trama, né? A outra é o mais próximo da realidade, famosos dramas da vida real, né? Coisas que de fato acontecem com as pessoas, e tentar fazer com que o ator tenha mais liberdade possível dentro daquilo que ele imagina para o personagem, né? Que a gente já falou sobre isso, né? Tu cria toda uma estrutura de roteiro, mas com aquela margem para que o ator coloque. E outra coisa interessante, assim, que como ele trabalhava, e aqui no Faces isso já começa a ficar mais fechadinho mesmo, mais claro, trabalhava com um grupo que era basicamente sempre os mesmos atores, variando um que outro a cada filme. Ele conhecia a personalidade daquelas pessoas, como elas eram na vida real. Então ele escrevia os personagens já pegando características dessas pessoas. É claro que a Gina Rowlands não era na vida real aquela mulher desequilibrada de uma mulher sob influência, mas ele compôs como seria a Gina Rowlands verdadeira se ela tivesse tais problemas psicológicos. Então, assim, ele ia dentro da característica que ele já conhecia, eram pessoas que eram amigas dele, para criar o personagem, né? E isso, sem dúvida, o ator acabava fazendo de uma maneira mais realista possível, né? Não sei se todos tinham essa clara noção, mas eles estavam interpretando a si mesmo, de alguma maneira, né? Sobre esse grupo, né? Essa família, assim, vale a pena destacar, né? Nesse filme tem a Dina, tem o Seymour Cassel, né? O Seymour Cassel é o Michê, né? É o cara ali. O Seymour Cassel é muito engraçado, cara. Eu acho é outro cara assim que é muito legal de ver, né? E tem outros filmes, claro que ele aparece melhor ainda. Um deles ele vai ser o protagonista, né? Bom, e aí depois, né? Ele vai trabalhar outros 2, né? Que são da turma dele, já no próximo filme, inclusive, né? O Peter Falk e o Ben Gazzara, né? Fred Draper, que faz alguns papéis coadjuvantes, nesse filme ele tá também. As mães, né, dele e da Dina, né, Catherine Cassavetes, eu falei lá no início, mas também a mãe da Dina, Lady Rowlands, tem vários papéis, né, alguns papéis nos filmes. E nesse filme também tem um cara na equipe que é muito importante na equipe do Cassavetes, que nesse filme, se eu não estou enganado, ele faz a fotografia, mas ele foi produtor, que ele apareceu até como ator em alguns filmes,
que é o Al Ruben. O Al Ruben, inclusive, ele dá vários depoimentos aqui no livro do Thierry Jusse. Enfim, eram as pessoas com quem ele... Era a família dele, né, cara? Eram os caras com quem ele convivia. Ele criou um relacionamento pessoal com essa galera toda. E, às vezes, também acontecia dessas pessoas também trabalharem na produção, também fazerem outras funções, né, cara? Não só o Al Ruben, que era meio faz tudo, mas o próprio Seymour Castle. Cara, tem uma outra coisa, assim, que eu acho que é muito interessante nesse filme, né? É aquele último plano do filme, né? Quando a marido e mulher se encontram em casa, né? E o amante, ele voltando da noite. E ela passando a noite em casa, mas com o Michê, né? O amante, que sai pela janela. Os dois se encontram na escada, né? E olham um pra cara do outro, com as caras de bunda, assim. Se perguntar aí o que eles vão fazer agora, né? Fica um olhando pro outro lá e tal, os dois sentados na escada, ela um pouco mais acima, né? Em primeiro plano, né? Escadas aparecem frequentemente nos filmes do Cassavetes. Isso é uma coisa interessante. Aparece o cara lá, e aí eu não lembro qual dos dois, um pede um cigarro pro outro, me dá o isqueiro também, não sei o quê, fica ali fumando, daqui a pouco, mas quer saber, eu te odeio, coisa, e um vai pra cada lado e coisa, e aí vão rolando os créditos com a escada vazia, assim, né? Ele tinha essas sacadas, assim, né, de visuais aí também, né? Ele não era só um cara da interpretação, do teatro, da câmera na mão e na cara, fazendo close nos personagens para pegar as reações, né, dos atores e tal. Ele também era um cara que compunha imagens, tinha essa manha também, né? Enfim. O plano, cara, mostra uma outra característica que, segundo o próprio Cassavetes, ele aprendeu nesse convívio com o escritor, né, o Edward Mark Sorley, que é a coisa de não falar demais para o público, sabe? Não mastigar muito, deixar um espaço na cabeça das pessoas, porque essa cena que tu descreveu não fica definido, tá? Mas e aí, o que isso quer dizer? Que agora ele voltou para casa? Tu pode pensar que sim, falaram coisas meio antipáticas um ao outro, mas ele tá de volta ali, ela vai se arrepender de ter ficado com outro cara. Mas não, a coisa fica em aberto, como várias outras cenas, que não é uma coisa só do cinema dele, é claro, mas eu acho que é meio típico dos grandes diretores, né? Tu não mastigar demais, não precisa explicar demais. Bom, na sequência vem outro grande filme dele, né? Filme que até gostaria de comentar, de falar sobre ele depois, sobre uma das acusações que se faz a respeito, né, dos filmes do Cassavetes, que é o Maridos, né? O Husbands, de 1970, né? Três amigos, né? O Gus, o Harry e o Archie. Eles se conhecem há anos e aí eles, num determinado momento ali, no começo do filme, aparecem ali umas fotos, né, de reuniões em família lá. E tem um quarto amigo, né? Só que esse quarto amigo, na verdade, ele acabou de falecer, né? Então, naquele momento ali, eles estão chorando a perda desse amigo, né? E mais do que isso, eles percebem que a juventude deles foi embora, né? São todos profissionais bem-sucedidos, eles vivem nos subúrbios de Nova York, com as suas esposas e filhos e tal, mas eles estão começando a entrar naquela crise de meia-idade. E aí eles tentam abstrair, né, dessa dor pela perda do parceiro e das tensões da vida familiar e profissional deles. Primeiro num boteco, encher a cara ali, coisa tão bom, né? O que é outra coisa bem comum, né, dos filmes da vida, né, do Cassavetes. E aí eles resolvem viajar para Londres. E aí eles chegam em Londres, num cassino, eles conhecem três mulheres, eles levam as três para um hotel onde eles estão hospedados, só que aí tudo dá errado, né? A interação com as meninas ali não rola como eles gostariam, né? Eles retornam para Nova York, né? Cada um para sua casa, e tal, tão frustrados quanto eles estavam antes, né? Os três amigos são feitos pelo Ben Gazzara, pelo Peter Falk e pelo próprio John Cassavetes. Eu acho um dos melhores filmes dele. A primeira coisa que me chama a atenção não é um filme com uma personagem feminina central. É um filme centrado em três atores, né? Três personagens masculinos. Mas agora eu tô pensando também, essas mulheres que eles conhecem em Londres e vão pro hotel, elas não são quaisquer personagens também, né? Elas têm uma profundidade interessante, embora seja uma pequena parte do filme, não só por deflagrar questões neles, mas também, assim, não são personagens superficiais. A interação entre eles é maravilhosa, né? Depois é que eu fui ler e ver documentários sobre o filme e que eu percebi, que eu fiquei sabendo
que eles ficaram amigos muito, mas para mim já ficou claro vendo o filme, sabe? Não tem algumas cenas ali, as cenas deles andando nas ruas, para mim ficou muito claro vendo assim, cara, não tem como esses caras eles não estarem se divertindo fazendo isso, tá? Ainda que eles tenham perdido um amigo, né? Tu sabe que tem uma situação de luto ali, mas me parece uma interação muito boa. E de fato, viraram amigos os dois, o Peter Falk e o Ben Gazzara continuaram participando dos filmes dele, né? Tem essa coisa do improviso ali muito clara. Tem aquela cena deles dentro de um banheiro, acho que é um restaurante, espaço mínimo, né? E eu imagino para o diretor de fotografia ter feito aquilo ali. Tem um extra do DVD justamente que ele fala isso, né? Não lembro quem é o diretor de fotografia, não é o Al Rubin nesse caso aí. Ele chegou no banheiro e o banheiro é todo pintado de preto, né, cara? Ele ficou apavorado, cara, o que eu vou fazer aqui com esses três malucos, que eu não sei nem o que vão fazer exatamente. E eles começam a pirar, e tem até uma cena meio escatológica, né? Porque um deles beberam tanto que os caras passam mal, né? E essa cena tirando a escatologia, é fantástica mesmo, né? Assim, o cara não sabia o que fazer, né? Mas ele consegue, enfim, seguir os atores e dar um jeito, assim. Da turma do Cassavetes, só o Seymour Cassel ele já conhecia, né, nessa altura aí, né? O Peter Falk e o Ben Gazzara, eles ficam grandes amigos do Cassavetes nesse filme, né? A partir daí, então, e aí vão participar de vários. O que eu queria chamar a atenção é que uma das grandes críticas que se faz é que os filmes dele eram misóginos. E neste filme, claramente, é onde mais aparecem esses três personagens masculinos, pelo menos um deles. Acho que até os três, né? Porque os caras largam a família para fechar na Europa. Mas especialmente o personagem do Ben Gazzara, ele se irrita de tal maneira que ele dá umas bofetadas na mulher, né? Então aí a questão que sempre se levanta dos filmes do Cassavetes. Os filmes do Cassavetes eram misóginos ou ele mostrava homens que, porventura, tinham também comportamentos misóginos, né? Eu acho que essa é uma discussão que vale para a arte em geral. Eu não vou dizer que não, mas tem uma coisa que eu acho muito legal, que vai principalmente nos filmes seguintes, mas eu já vou adiantar aqui. A Gina Rowlands, ela interpreta numa série de filmes assim mulheres desequilibradas emocionalmente. Se a gente pensar de novo na coisa do cinemão, uma das coisas que faz com que uma personagem seja colocada e seja vista, interpretada como desequilibrada, é ela contracenar com alguém que é equilibrado. Então esse desequilíbrio ele fica mais saliente. E em todos esses filmes em que ela interpreta mulheres assim, emocionalmente frágeis e instáveis, a contrapartida masculina delas são caras que também são completamente desequilibrados. Não que isso seja uma defesa absoluta, mas isso eu acho muito legal no cinema dele. E a gente vai falar daqui a pouco de uma mulher sobre influência, o Love Streams, acho que é Amantes. Eu confesso que eu não sei, eu acho que pode ser debatido. Mas eu acho muito legal isso, ele não cai nessa armadilha. Eu assisti uma entrevista há um tempo atrás de um psicanalista em que ele estava falando que o Bergman, nas últimas décadas, tem sido muito contestado pelo movimento feminista sueco. Quando eu ouvi isso, para mim foi uma surpresa, assim, porque ele sempre foi, aliás, continua sendo um diretor que eu adoro, mas eu sempre tive ele como um diretor de mulheres, personagens femininos muito fortes. Mas depois de eu ter visto essa entrevista, todo filme que eu vejo dele, eu tô com isso na cabeça, né? E de fato, tem pelo menos dois Fica filmes. procurando, sim. E tem pelo menos dois filmes que eu revi depois de ter visto essa entrevista e que me incomodam agora, esse aspecto, né? Que é o Cenas de um Casamento e aquele, acho que é A Hora do Amor. Eu acho que é o único filme que ele fez em inglês, né? Com Elliot Gould, com a Bibi Anderson, que em ambos os filmes tem cenas assim em que as mulheres elas são agredidas. Eu acho até que nas cenas de um casamento acontece meio que um estupro, embora seja o marido, mas eles estão numa discussão tensa e o cara força ali e acontece uma relação contra a vontade dela. E nesses dois filmes, daqui a pouco as personagens elas passam por cima e elas já estão todas queridas com os caras e tal. Então eu acho que sempre é válido, cara, a discussão. Eu não acho que o Cassavetes seja, mas enfim, a obra é aberta. Em relação ao Bergman, é que na verdade assim, o Bergman era um cara muito difícil, né? Quem viu aquele documentário dele, não é o tema aqui, né? Mas já que o Cassavetes também, inclusive, gostava muito dele, né? Aquele documentário sobre o centenário, em comemoração ao centenário dele, né? A Liv Ullmann chora, lembra ele como um grande amigo que ela teve na vida, assim, né? Enfim, pai da filha dela e tal, e parará.
Mas tem atores que trabalharam com ele já no final da vida ali, né? Dizendo como ele era tirano, ele era um cara muito, 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 muito problemático, né? Cara, muito carregado, né? Então, assim, ele conseguiu descarregar essas frustrações, esses traumas, a relação com o pai, traumas familiares e tal, na arte. É óbvio que, junto com tudo isso, com toda essa torrente de emoções, vem as coisas ruins também, né? E tu não consegue, talvez, filtrar tudo. Até quero rever esses filmes do Bergman para ver se eu também acho isso. Mas em relação ao Cassavetes, eu diria assim, ó, eu acho que tem esse contraponto realmente. Também não vou afirmar nem que sim nem que não. Eu acho que há misoginia dos personagens masculinos. Eu não sei se isso é corroborado por ele. Que eu vejo muito assim, cara, por exemplo, um termo que a gente usa muito hoje, né, que é a tal da masculinidade frágil, né? O Cassavetes já mostrava isso, né? Os homens dele são todos muito inseguros, assim, e ele deixa muito claro isso. Nesse aspecto, acho que sim, além de mostrar isso que tu falou, né? Eles são tão desequilibrados quanto as mulheres que aparecem nos filmes. E eles demonstrarem essa fragilidade, que eu acho que não é uma coisa assim de passar pano, né? Tipo assim, não, justamente ele está demonstrando isso. Os homens dos filmes dele fogem desse estereótipo do machão, do coisa. Eles até tentam, às vezes, ser machões. Mas eles quase sempre levam rasteira, né? Porque eles são muito inseguros, né? Todos os filmes praticamente mostram isso, né? O Maridos, então, é um dos filmes que talvez melhor suscite essa discussão assim, da suposta misoginia, né? Os personagens, pelo menos o Ben Gazzara, sim, né? É francamente misógino, né? Talvez o personagem do Ben Gazzara seja o mais machão disso que tu falou e que eu concordo que não costumam ser nos filmes dele, né? Mas, embora, como eu tenha dito, houve um entrosamento muito legal entre eles, tanto que se tornaram amigos e voltaram a trabalhar juntos, o Peter Falk, ele conta que ele não gostou da maneira do Cassavetes dirigir, ele discordou várias vezes, e ele meio que prometeu para ele mesmo que ele nunca mais ia trabalhar. E aí, passado um tempo e assistindo o filme, ele disse que ele fez toda uma reavaliação na cabeça dele, e ele ligou para o Cassavetes e disse, cara, quero voltar a trabalhar contigo. Então, assim, rolou uma amizade, sem dúvida, mas também não foi fácil, né? Devia ser um choque muito grande para quem nunca tinha trabalhado com ele, porque ele era um diretor com uma metodologia muito diferente mesmo, né? E ainda que desse liberdade para os atores, que é o que muitos atores reclamam, né? Que, o fato de não ter, às vezes o que eles queriam era menos liberdade e mais orientação, né? Não, me diz o que eu tenho que fazer, não vem com esse papo de eu que sei, sabe? Mas, enfim, depois ele disse que com o tempo caiu a ficha e ele gostou tanto que ele quis voltar e, de fato, voltou, né? Na sequência, né, outro filme muito conhecido dele, esse particularmente eu acho que é um dos filmes mais fáceis de gostar, porque é um filme até divertido, né, bastante divertido, né, embora tenha essas questões de relacionamento todos deles aí, né. Também foi lançado no Brasil, cara, com um nome ridículo, né, Assim Falou o Amor. Muito melhor o título original, né, que é dos dois protagonistas, o nome dos dois protagonistas, que é Minnie and Moskowitz. Esse filme é de 1971. O Seymour Moskowitz, que é o Seymour Castle, é um agitado, atrapalhado, muitas vezes inconveniente sujeito, né, que trabalha como guardador de carros, primeiro em Nova York, depois em Los Angeles, para onde ele se muda. E a Minnie Moore, ela trabalha num museu e tem uma relação meio abusiva, né, meio tóxica, né, com um sujeito casado e tal, que é o próprio Cassavetes, né. E aí, desiludida, ela inclusive ela leva uns tapas. Ele é escrotão, nesse filme aí ele é muito escroto, né. Ela desiludida, então ela acha que dificilmente ela vai conseguir encontrar, né, um homem com que ela possa ter uma relação verdadeira e tal. Só que um dia ela aceita ir almoçar com um conhecido, né, aqueles encontros às escuras lá e tal. Ela vai lá, almoça com o cara e tal, só que, não se interessa nem um pouco e diz, olha, sinto muito, né, tô achando muito o cara muito legal e tal, mas, tipo, não vai rolar, né, não. E aí entra mais um daqueles machos com problemas, né, de insegurança séria, cara. O cara não aceita, né? O cara já tem outros traumas de outros relacionamentos e tal. E ele começa a gritar com ela dentro do restaurante, humilha, coitada. Vão buscar o carro no estacionamento, ele continua humilhando. E aí, lá no estacionamento, quem está trabalhando lá? Ele mesmo, o Moskowitz, que presencia a cena, parte para cima do sujeito, dá uns paratiquetos no cara, né? Ele pega a caminhonete dele mesmo, né? Já sabe que perdeu o emprego, porque bateu no cliente, né?
e leva a Minnie, dá uma carona pra Minnie de volta ao trabalho dela. Só que ela também não quer saber de muita conversa, porque ela tá cansada, né? Ela já se incomodou que chegue, né? Nesses primeiros momentos de filme aí, né? Ela já tá cansada, ela já não aguenta mais, não quero paz e tal. Só que ele insiste, ele vai atrás dela e aí acaba se estabelecendo uma relação entre os dois. É um dos filmes do Cassavetes que eu mais gosto, cara. Eu acho ele muito divertido, esse filme. E também é aquilo, né? Gente louca, gente carente, atrapalhada emocionalmente, cheia de traumas, cheia de perrengues emocionais, não sabe como lidar com os seus problemas, não sabe como se relacionar com o outro, porque são uma coleção de traumas cada um, né? Enfim. Embora tenha essa profundidade emocional dos personagens, que sempre tem, ele consegue ser leve. Para começar, que aquele bigodão do Seymour Cassel, ele já cativa o cara, né? Tem uma coisa de comédia ali, né? É um filme com personagens bizarros. Ele mesmo já é um pouco, mas esse cara do bar que tu citou, do restaurante que tá com ela, o cara é muito bizarro. Tem um cara que ele encontra no começo do filme também. O cara tá na mesa do lado e puxa um assunto. Então é isso que eu te digo, que eu falei antes, assim, ela é uma personagem com muita fragilidade emocional, tem uma relação lá com o Cassavetes, que é casado, que bate nela numa das primeiras cenas do filme. Ela contracena com homens que também são o Cassavetes extremamente violento, machista, essa coisa toda. E o Moscovitz é muito louco, né, para dizer o mínimo, assim, completamente desequilibrado também, né? Tem aquela cena deles entrando não sei se é um restaurante, um nightclub, que ela encontra um pessoal e que ele sai dali magoado e vai embora. E depois ele vai Ela encontrar... fica com vergonha. Fica com vergonha dele, de apresentar o cara pra galera. Ele sente, ela tá com vergonha de mim, ele cai fora e sai fora daquele jeito dele, né? Cantando pneu e... Apesar do desequilíbrio emocional dela, ela trabalha no museu, então ela convive com pessoas cultas, que é tudo que ele não é, né? Realmente rola esse conflito, né? E tem uma série de referências ao Bogart. Eles vão ao cinema, Casablanca, eu acho que o Relíquia Macabra. E não sei, cara, talvez seja o primeiro personagem dela mais nessa linha que ela vai interpretar bastante depois, assim, dessa fragilidade emocional. Aqui eu acho que ela passa a ter um... Eu não sei, eu vejo, talvez até por serem coloridos, eu vejo Maridos assim como o início de uma outra fase, né? Para mim, o Faces, ele meio que é uma continuação do Sombras ali, e fecha uma fase e o Maridos começa uma outra, assim. E dentro do que seria, então, uma nova fase, é o primeiro filme com a Dina, né? E a química entre eles funciona bem, né? Rola muito legal, né? Cara, é que o Seymour Cassel é uma figuraça, assim, né, cara? É a cara dele, comentou, né? Nesse tem o bigodão, tem aquele rabo de cavalo, ele tá com o cabelo comprido e tal, tem todo o shape, assim, de um cara figuraça, bronco. No Sombras, ele já tem um personagem marcante, assim, né? Aquele Michê malandro que tenta cativar aquelas senhoras carentes ali, né? E tem uma outra cena nesse filme que é fantástica, que é quando daqui a pouco vão jantar os dois com as mães, né? E as mães são a Lady Rowlands e a Catherine Cassavetes. A Lady Rowlands fazendo a mãe da Dina Rowlands, né? A sua mãe de verdade. E a Catherine Cassavetes fazendo a mãe do Seymour. E ela, cara, é assim, as duas famílias se conhecendo, os dois tentando, assim, achar pontos em comum. Será que vai dar para conviver? Será que não vai? Será que um relacionamento entre os dois tem futuro? E a própria mãe do cara queima ele, assim, descaradamente, assim, né, cara? É uma cena muito... É engraçada, mas ao mesmo tempo é tensa, né, cara? Poucos dias juntos, né? E resolvem casar, o que também dá uma ideia da instabilidade emocional, da carência de ambos, né? É uma coisa muito de americano também, né, cara? Se conhecer e casar logo, assim, né? Tipo, às vezes tem gente que se casa no mesmo dia. O próprio Cassavetes e a Dina se conheceram e casaram 4 meses depois, né? E depois tem aquele que talvez seja o filme mais aclamado dele, com a Dina mais uma vez, e é o primeiro filme do Cassavetes a entrar no famoso o registro, aquele National Film Registry da Biblioteca do Congresso norte-americano, né? Aquela lista de filmes a serem preservados por serem significativos cultural, histórica ou esteticamente, né? Esse filme ele entrou na primeira leva, né, desses filmes preservados pelo Congresso, pela Biblioteca do Congresso americano, em 1990.
foram 50 filmes que entraram, né, na primeira leva. Esse era um deles. Posteriormente, entrariam mais outros 2 do Caça nessa lista, que são o Sombras e o Faces, né? Eu tô falando de Uma Mulher Sob Influência. Esse de ouvir falar, não, de ler sobre, era o filme que eu tinha mais... Eu não me lembro se foi o primeiro filme dele que eu vi, cara, mas era o que tinha mais curiosidade de conhecer, né? O filme é de 1974, né? A Woman Under the Influence. E ele começa com o Nick Longetti, um operário da construção civil. Eles estão ali à noite, né? E ele fica sabendo que ele vai ter que seguir trabalhando, né, durante a noite, e ele não vai poder cumprir a sua promessa de ficar em casa, só ele e a mulher, a Mabel. E ela já tinha mandado os filhos para casa da mãe, né, e tal, para poder ter aquela noite de namoro com o marido e parará. Desapontada, ela sai, né? Ela vai até um bar e ela começa a beber. Acaba conhecendo um sujeito que passa a noite na casa deles. Ela é uma pessoa muito carente, assim, com dificuldade de estabelecer uma comunicação com as pessoas que a rodeiam, né? Ela é uma pessoa que tem um comportamento estranho, né? Ela tem algum problema psicológico que não fica bem claro qual é no filme, né? E esse comportamento psicológico desperta preocupação em todos ao redor, especialmente no Nick, né? Que não sabe o que fazer. No final, o Nick vai mandar a sua mulher, a Mabel, ser internada numa clínica, né, onde ela recebe o tratamento de eletrochoques. Ela fica lá alguns meses, depois ela volta, todo mundo ali achando que ela tá, digamos, curada e tal, que ela não vai mais apresentar esse comportamento considerado excêntrico pela sua família, só que ela volta ainda pior, né, inclusive por causa do tratamento que ela recebeu, né. O Nick no filme é o Peter Falk, e a Mabel é a Gena Rowlands, cara, num dos grandes papéis da carreira dela e uma das grandes atuações da história do cinema, né? E nesse filme aí tem também a Lady Rowlands, de novo é a mãe da Gena Rowlands, a Catherine Cassavetes, de novo ela é sogra da sua nora na vida real, a Gena Rowlands, né? Ela faz o papel do Peter Falk, ela não aceita, né? Ela quer se casar com essa louca. Tem o Fred Draper também, e é provavelmente, cara, o filme assim mais... Tem um filme assim que é bem característico, que todo mundo aplaude, gosta, um filme aclamado, um filme que é bem característico, né? Enfim, se tivesse que resumir a carreira toda assim do Cassavetes, muito provavelmente seria esse filme, né? Em muitas cenas que é ela mesma, né? Aquela cena na rua, que ela pergunta as horas para as pessoas, né? E aquilo ali, cara, eu não li nada a respeito, mas eu tenho certeza de que aquilo ali tá só ela ali, tem uma câmera e as pessoas não estão sabendo que estão sendo filmadas. E as pessoas fogem dela, claro, né? Um comportamento completamente desequilibrado. Aquela cena dentro de casa, em que ela começa a nomear, acho que numerar 5 pontos que para ela são importantes. Ela fala amor, amizade, mas ela tá completamente surtada. É uma cena incrível. Tem um documentário que diz que a equipe se emocionou vendo aquilo ali. Ela tinha uma orientação mínima de roteiro, né? Foi uma criação, né? Foi uma criação de improviso e tudo muito bem documentado. Então, esse filme ilustra bem o que eu te falei antes. Uma coisa que eu gosto é que, mesmo quando ele tem personagens femininas muito desequilibradas, assim, a referência masculina delas não são nada pé no chão. Esse personagem do Peter Falk, por exemplo, isso que tu falou, né? Ele não vai conseguir passar a noite com ela como tinha combinado. Aí ele liga. Meu amor, é o seguinte, não vai dar e tal. E ele sabe que ela tem muitos problemas. Ele comenta, inclusive, né, com os colegas de trabalho. Aí o que ele faz na manhã seguinte? Ele leva 20 funcionários dele para almoçar na casa dela de surpresa, sem avisar, na casa deles, né? Cara, isso não é um comportamento normal, sabe? Tu sabe que tua mulher tem um problema, tu não conseguiu passar a noite com ela. Na manhã seguinte tu vai, sei lá, tu vai levar flores, vai chegar todo... Ele leva 20 pessoas sem avisar. Ele leva os parceiros para comer um macarrão em casa, né? E ela... botar ela na cozinha ainda, né? Isso, que aí ela, do nada, vou fazer um espaguete. E aí, no meio do almoço, ele dá um esporro nela, porque acha que ela tá muito... Claro, ela é uma pessoa super alterada, ela começa a falar sem controle, e dá um esporro nela na frente de todo mundo. E depois, quando ela sai da instituição, lá mais já pro meio do filme, no dia que ela vai chegar, ele prepara uma festa com um monte de pessoas, né? Sabendo que tudo que ela precisa naquele momento é um acolhimento, uma coisa assim... Calma, de repente os filhos, ele leva um monte de pessoas, aí no meio do caminho ele decide que aquilo não é o ideal, ele manda as pessoas embora,
E o detalhe é o seguinte, ele não se dá conta, né, cara? Na verdade, é a mãe dele que se dá. Vem cá, cara, tu é louco? Quem sabe tu mandas a gente embora. E aí é que ele percebe, né? E aí ele manda também daquela maneira dele, meio agressiva, coisa e tal. Tipo, o que vocês estão fazendo aqui? O cara foi tu que nos convidou, cara, sabe? O cara é meio desequilibrado também, né? Corroborando esse lance que tu falou aí do personagem, né, do Peter Falk, o marido dela, o Nick, ser tão ou mais equilibrado que ela, tem aquela cena em que ele vai pra praia com a gurizada lá, ele e um amigo levam a gurizada na carroceria do caminhão lá, ele dá cerveja pra gurizada, assim, cara, criança assim de 10, 12 anos, assim, menos até, né, não, tá na hora, não, eu posso beber, vai. Não, dá só uns golinhos aí, coisas assim. Ele é um sujeito, assim, de classe trabalhadora, de pouca instrução e tal, enfim, tem tudo isso, né? Também isso deixa a coisa ainda mais complexa, né? A drama ainda mais complexa, porque é o seguinte, cara, uma pessoa com mais instrução do que ele, talvez já tivesse uma dificuldade enorme em lidar com essa enfermidade, com esse mal psíquico dela, né? Agora tu imagina um cara que é operário ali, coisa, quer dizer, ela bagunça o mundo dele, né? Ele não sabe como lidar com aquilo, né? Todo mundo vive aquela confusão, assim, né? Então tá, Zé, vamos ficando por aqui hoje, a primeira parte desses nossos 2 programas dedicados à obra do grande John Cassavetes. E agora, na nossa dica de todos os programas, geralmente a gente fala de algum livro e eu vou fazer um pouquinho diferente hoje, vou aproveitar a leitura que eu estou fazendo, autobiografia de um cidadão chamado Miles Davis, e a minha dica de hoje, então, é uma trilha sonora. É a trilha do filme Ascensor para o Cadafalso, filme lançado em 1958 pelo grande Louis Malle, um dos primeiros filmes do que veio a se chamar Nouvelle Vague francesa, e a trilha foi composta e interpretada pelo Miles Davis. O Miles estava na França, por meio de uma amiga em comum, recebeu esse convite. Eu vou ler aqui um trechinho bem curtinho, em que ele conta como é que foi essa experiência, dizendo que o Louis Malle entrou em contato com ele convidando. Então, abre aspas para Miles Davis. Ele me disse que sempre adorou a minha música e que queria que eu compusesse a trilha sonora para seu novo filme, Ascensor para o Cadafalso. Topei e foi uma experiência enriquecedora, porque eu nunca havia composto para cinema antes. Via trechos do filme e tinha ideias musicais para escrever. Como parecia ser uma história de suspense sobre um assassinato, usei um prédio velho, escuro e bem tenebroso, onde coloquei os músicos para tocar. Achei que daria atmosfera à música, e realmente deu. Fecha aspas. Miles Davis, fica a dica da trilha e do filme também, né? Que é muito bom, para quem não viu. Ascensor para o Cadafalso. Tem a Jean Monroe, fantástica no filme, né? A cena dela caminhando pelas ruas de Paris à noite, assim, a câmera acompanhando, assim, são gloriosas. É um dos grandes momentos, assim, né, do cinema da época. Acho que por hoje estamos conversados. Voltaremos em breve. Então é isso. Para falar ainda mais um pouquinho sobre John Cassavetes.